Então, pessoal, os que chegaram depois aí, boa noite. Seguinte, nas últimas aulas aqui sobre o PAS, os assuntos do PAS, nós falamos sobre energia e sobre leis de Newton, basicamente. E só, acho que cinemática ainda não. O que a gente vai trabalhar hoje? A gente vai trabalhar a gravitação, que foi um conteúdo que a gente viu, né, nas aulas regulares, vamos dizer assim. E vamos trabalhar... Opa, mais uma pessoa. E vamos trabalhar também um pouco mais de energia, para dar uma reforçada, um pouquinho mais de leis de Newton. Tá? Eu tenho uma listinha dos exercícios que eu fiz aqui no nosso primeiro dia. Eu não sei se são os mesmos. Então, na hora, se acontecer de bater, porque eu apaguei o arquivo que eu escrevi aqui, de alguns exercícios que eu já tenha feito, vocês me avisem para não fazer duas vezes, tá? Bom, vamos começar com a gravitação. Tá? Então, como que essa gravitação aparece no PAS? Tá? No PSS, no PAC em geral. Tá? Ela aparece de duas maneiras. Ou ela vai focar, vou colocar aqui, gravitação. Ou ela vai focar nas leis de Kepler. Tá? O PSS gosta mais da parte da lei de Kepler. Tá? Não que a UIN não cobre esse assunto, mas... Ou na parte do Newton. A parte da lei de Kepler, vocês não vão ver nada diferente do que a gente tinha feito na aula e que a gente tenha feito nos exercícios da apostila. Falando em exercício da apostila, eu vou contar uma coisa pra vocês. O ideal seria falar com todo mundo, mas o meu HD aqui foi pro espaço hoje. Então agora à noite vão trazer aqui pra mim, vão tentar recuperar os dados. Minha aula tava lá, por isso que eu não postei pra vocês nada ainda hoje. Tô vendo se recupera. Se não recuperar, eu vou gravar mais uma aula. A mesma aula de novo, né, que eu ia postar pra vocês hoje de manhã. E posto. É uma aulinha só, acho que é uns 15 minutinhos que ela tinha ficado. Então, tá, deu esse probleminha aí foi da semana passada, foi tudo junto. Então, só pra avisar vocês, porque eu não postei no horário que era o nosso horário de postar, que era hoje cedo, tá? Mas vamos voltar pra aula. Bom, nas leis de Kepler, a gente tem 3 leis, né? Dessas 3 leis, nós temos a lei da órbita, que fala assim, os planetas orbitam em órbitas elípticas, né, com o Sol em um dos focos. A lei das áreas, que é aquela lei que diz que uma linha imaginária ligando o planeta ao Sol, ou qualquer coisa que esteja orbitando, pode ser a Lua, a Terra, tá, varre áreas iguais em tempos iguais. Essa lei ela fica meio solta para vocês, mas ela é uma consequência da primeira, matemática, tá? Existe um negócio que você pode calcular que é a velocidade diária. E aí você consegue descobrir que essa velocidade diária é constante, mas não é algo que nós fazemos no ensino médio, só que por isso que essa lei fica aqui, parece que meio sem sentido. E a lei dos períodos, que é aquela lei em que o Kepler aproxima a órbita para uma circunferência, tá? Ele faz uma aproximação, e nessa aproximação ele constata que existe uma constante, CT, constante. A constante de Kepler, que ela não tem um valor fixo, por depende das unidades que você está usando. Se é quilômetros, dias, anos, unidade astronômica, meses, o que você quiser usar. Tá? Já a parte de Newton, ela é bem focada na equaçãozinha da força gravitacional. É uma constante. A massa do primeiro planeta, a massa do segundo planeta, pela distância ao quadrado. Esse D aqui pode estar como R no formulário, tá? Os lugares que tem formulário. O G é uma constante que vale 6,67, 10 a menos 11. Normalmente eles aproximam essa constante para 6,7. Tá? E as contas que vão surgir ali nessas provas, normalmente também são contas que você consegue resolver na mão. Então são contas que você consegue simplificar, o quadrado de um número é igual ao número que está em cima. É sempre um esquema assim. Tá? E aí você tem uma simplificação. M são as massas e D a distância. A diferença da abordagem do PAS é que ele vai unir, do PAS, do PSS, do PAC, né? Do que a gente faz na sala de aula, que ele vai unir essa equação com a força-peso. Por quê? Quando o objeto está próximo à superfície, tá? Só para essa condição, que o objeto está próximo à superfície, vou colocar aqui, ó. Opa!
quando o objeto está próximo à superfície, nós temos que a força gravitacional é igual à força-peso. Então, por isso que a gente vinha simplificando, né, calculando a força da gravidade como força-peso. A gente pode fazer isso. Por que a gente não pode fazer conforme o objeto vai se afastando, vai subindo muito? Por exemplo, um objeto em órbita. Tá? Por exemplo, a gravidade na Terra, você sabe que é mais ou menos 10 na superfície. Em órbita é mais ou menos 8, 8,5. Tá? Já dá uma diminuída. E isso que está longe pra caramba da superfície. Porque conforme você vai aumentando a distância que você está do centro da Terra, que é onde a gente considera que a massa da Terra está concentrada para nossas contas, a força gravitacional vai caindo. E aí o campo não é mais constante. Se você sobe 10 metros, a gravidade não muda. Se você sobe 500 metros, a gravidade não muda. Se você sobe 1.000 metros, ela muda muito pouco. Agora, se você sobe 30 quilômetros, aí o bicho pega. Tá? E começa a mudar o valor da gravidade, a gente tem que ir para a força gravitacional. Não podemos mais usar a força-peso. Tá? Então essa é a principal diferença entre essas duas abordagens. Eu vou pegar uma questão, acho que só tem uma questão de... Cadê o meu PDF aqui? De gravitação naquela listinha, porque a gente não tinha visto o conteúdo ainda. Deixa eu pegar ela aqui. É a questão... Espera aí. A questão... Ixi, é a questão 5. Ela começa numa página e termina na outra. Deixa eu pegar ela aqui pra gente colocar pra fazer. Aí nós vamos reforçando. Pessoal, qualquer dúvida, qualquer coisa, fala aí, tá? Fica à vontade. Então, deixa eu copiar aqui. Aqui foi até 16. E agora falta a 32. Pronto. Então, deixa eu voltar. Certo. Cadê o Meet? Vou fechar aqui, tá? Se alguém precisar que volte para copiar, é só falar. Então vamos para a questão 5. Essa questão, igual eu comentei lá no primeiro dia, ela não é uma questão da UEM, do PAS, é da Federal de Santa Catarina, Instituto Federal, mas o conceito é o mesmo, o jeito de cobrar aqui é o mesmo. Tá? Normalmente esses bancos de questão que a gente usa na internet, ixi, vai ficar meio cortado aqui. Bom, vocês estão com o material, né? Vou deixar aqui assim. E colocar a outra alternativa do lado que não cabe. Posso sim, João. Deixa eu só arrumar aqui, peraí. Que eu já coloco ali o print. Se quiser copiar também não tem problema, viu, gente? Tem tempo. Deixa eu ver, pronto. Tá aqui. Pronto? Então vamos lá. Questão 5 da nossa atividadezinha. De acordo com a lei da gravitação universal de Newton, a atração gravitacional entre dois corpos é diretamente proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre eles. Eu comentei isso com vocês na aula. Quando a fórmula é muito complicada de lembrar, principalmente no primeiro ano, várias questões elas citam a fórmula. Então olha só. Ele fala que a força gravitacional é diretamente proporcional ao produto das massas. Então a força gravitacional é diretamente proporcional ao produto das massas e ao inverso do quadrado da distância. Inverso quer dizer que está dividindo quadrado da distância. Falta o que aqui só? A constante. Então só precisa lembrar que tem uma constante ali. Com base nessa lei, considerando a tabela abaixo, que fornece valores aproximados das massas e raios dos planetas em relação à Terra, analise as afirmações a seguir e marque no cartão a resposta à soma. Tá? Aí tem o planeta Terra, a gente considera como massa da Terra, e raio médio, o raio da Terra. O planeta Júpiter, 318 vezes a massa da Terra, é o maior planeta do sistema solar, e 11 vezes o raio da Terra. Saturno, 95 vezes, 9 vezes o raio da Terra, e Urano, 14 vezes a massa da Terra, e o raio 4 vezes. Então Urano não é... Tá, Urano em diâmetro é 8 vezes maior, né? 4 aqui do raio, mais 4 do outro lado, 8 vezes. Não é tão grande perto dos outros, né? Mas Júpiter é meio sacanagem.
Então vamos lá. 1. Vamos para a primeira alternativa. A intensidade da força que Júpiter exerce sobre o corpo da sua superfície é aproximadamente 29 vezes maior que a intensidade da força que a Terra exerce sobre um corpo na sua superfície. Então olha aqui. Quando você tem esses tipos de situação em que você tem um compare antes e o depois, ou compare um corpo com outro, o que você precisa fazer? Você precisa estabelecer o parâmetro. O nosso parâmetro é a Terra, não é? Então eu vou fazer o seguinte, ó. A força gravitacional da Terra é a constante, a massa da Terra, porque é uma das massas dos corpos, e a massa do objeto, MO, dividido pela distância entre eles. Essa distância que nós vamos usar aqui é a distância do planeta do centro do planeta até o objeto, porque olha só, temos um planeta aqui genérico, temos a distância, né? Vixe Maria, pera, apaga. Aqui temos um raio e temos um objeto aqui em cima. Peraí, mais alguém chegou. Então, a gente considera que a massa do objeto está aqui e a massa do planeta está no centro dele. Tá? Isso é provado matematicamente. A massa do planeta, claro que não está no centro do planeta, tá? É distribuída por todo o planeta. Mas, geometricamente, quando você vai analisar um sistema, se você colocar a massa exatamente no centro de gravidade, no centro de massa, e no corpo esférico é basicamente no centro mesmo, você pode ter o mesmo resultado. Então a gente simplifica para o centro. Então essa distância entre eles é o raio da Terra ao quadrado. Essa equação eu vou deixar aqui. Tá? Agora o que a gente vai fazer? Vamos deixar essa de parâmetro. Eu vou até depois copiar ela aqui em cima. Vou fazer diferente. Ó. Eu vou colocar aqui. Força gravitacional da Terra é a massa. Vou deixar aqui em cima de laranjado. É a massa da Terra, massa do objeto e o raio da Terra ao quadrado. Esse laranjado vai ser o nosso parâmetro, tá? Que é o branco aqui. Vamos fazer agora para Júpiter. A força gravitacional em Júpiter. Deixa eu pegar outra cor. A força gravitacional em Júpiter é a constante. Quais são os corpos envolvidos? Júpiter e o objeto que está lá em Júpiter agora, massa do objeto, dividido pelo raio de Júpiter ao quadrado. Só que olha só, nós temos a relação entre massa e raio de Terra e Júpiter. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou trocar, eu vou substituir. Onde está a massa de Júpiter, eu vou colocar 318 massas de Terra. E onde está a massa do objeto, vou deixar a massa do objeto, dividido pelo raio. O raio é 11, tá? Então vai ser 11 raios da Terra ao quadrado. Tudo isso ao quadrado, né? Porque o quadrado ali está no raio inteiro. Então eu fiz a transformação das unidades de Júpiter para a da Terra. E vou continuar aqui. Força gravitacional em Júpiter é uma constante. 318 massas da Terra, massa do objeto, dividido. 11 ao quadrado, 121 raios da Terra ao quadrado. Essa divisão eu não preciso nem fazer. Por que eu não preciso fazer? Porque ele falou aqui que dá 29 vezes maior. Essa divisão vai dar 29? Com certeza não, né? Eu vou dividir aqui só para mostrar para vocês qual que vai ser o raciocínio nosso durante todo o exercício. Então, 318... Opa, eu apertei o botão errado. 318 dividido por 121. Dá 2,62 mais ou menos. Então, a força gravitacional de Júpiter, eu vou puxar essa divisão para frente, tá? Aproximadamente 2,62. Constante gravitacional, massa da Terra, massa do objeto, sobre raio da Terra ao quadrado. Só que esse termo aqui que sobrou na direita, ó, é a força gravitacional da Terra. Então, o nosso parâmetro vai ser sempre aquela equaçãozinha. Em algum momento a gente vai conseguir isolar forças gravitacionais da Terra. E aí tem esse fator de multiplicação. Então a gravidade em Júpiter, para quem está na superfície, é mais ou menos 2,5 vezes, 2,6 a gravidade da Terra. Então vai dar uns 26 metros por segundo ao quadrado, mais ou menos.
Tá? Não é 29 vezes. Tá? Então, a primeira está errada. Eu não vou riscar aqui a questão. Não. Vou riscar assim. A primeira questão está errada. Tá? E isso a gente vai fazer durante toda hora que ele pedir para a gente comparar, a gente vai comparar desse jeito. Tá? Ou com essa equação, ou com adaptações dessa equação. Ok? Vou para a próxima. Vocês querem um tempinho para copiar, gente? Vamos se comunicando aí comigo, porque senão eu sou meio doido, eu vou na loucura aqui. Pode continuar. Pode continuar? Tá. Eita, peguei minha folha dos exercícios aqui. Que eu já tinha feito. Meu post-it. Então vamos para 2. Eu vou apagar, tá, gente? Então, que eu fiz caca que eu devia ter feito de outro jeito o exercício. Pera aí. Vamos para 2. A segunda ele fala o seguinte: a aceleração da gravidade sobre um corpo a uma altura h da superfície terrestre será dada pela relação L da força gravitacional. Desculpa, a aceleração gravitacional é igual a constante, a massa, esse m é a massa do planeta Terra, tá? Ele não colocou o t ali, mas seria a massa da Terra, dividido por h ao quadrado. Então, olha só, eu falei que quando a gente está na superfície, a gente coloca o raio da Terra. E se eu tiver um objeto fora da superfície, por exemplo aqui, que distância que ele está da Terra, do centro da Terra? Ele está o raio e mais a altura. Então a distância desse objeto, na verdade, para o centro da Terra, é o raio mais h. Tá? Então aqui a gente já vê que só tem um h, já está meio estranho, mas vamos continuar. Caiu de novo o papel. Espera aí, gente, vou colocar em outro lugar aqui do lado. Pronto. Como que a gente consegue chegar nessa equaçãozinha ou na equação correta? Quando o objeto está lá em cima, a força-peso é igual à força gravitacional. Pô, professor, mas você falou que a gente não podia usar a força-peso com força gravitacional quando o objeto é distante. Não pode para a gravidade que a gente usa. Mas se a gente usar com a gravidade correta, não tem problema. Porque isso aí você tem que adaptar o valor da gravidade. É assim que, por sinal, a gente calcula a gravidade com relação à altitude. Então a força-peso é a força que age no objeto, né? Massa do objeto vezes a gravidade. A força gravitacional é a constante, a massa da Terra, a massa do objeto, dividido pela distância que ele está da Terra, do centro da Terra, que no caso é o raio da Terra mais h ao quadrado. Só que ó, eu tenho MO de um lado, MO do outro. Então a gravidade é igual a G, massa da Terra, dividido por raio da Terra mais h ao quadrado. Então percebam que está quase certo. Faltou aqui, ó, embaixo, considerar o raio da Terra. Então essa equação, essa alternativa 2 também está errada. Tá? Se você quiser calcular a gravidade em qualquer altitude, você pode fazer isso. Tá? Você sabe a massa da Terra, só procurar no Google. Você sabe o raio da Terra, só procurar no Google e você coloca lá, vai somando as distâncias. Para distâncias pequenininhas não faz diferença porque o raio da Terra é 6.400 km, mais ou menos. Então 100 metros, 200 metros, perto de 6.400 km não muda nada. Tá? Por isso que a gente considera que onde os seres humanos habitam, a gravidade é basicamente a mesma, apesar de ter uma pequena alteração. Tá? Então, a alternativa 2, que eu não coloquei aqui o número, né? Também está errada. A 4. A força que a Terra exerce sobre Saturno é menor que a força que Saturno exerce sobre a Terra. Então, olha só, ele parou de analisar os corpos, tipo um objeto no planeta, e está pensando nos dois planetas. A força de gravidade de Saturno, apesar de estar distante, tem uma influência gravitacional na Terra, é maior do que a força que a Terra influencia Saturno? Essa eu vou deixar que vocês me respondam. É sim ou não? A resposta é sim ou não? O que vocês acham? É ou não é? É igual ou não? Eu acho que não. Por que você acha que não? Porque o peso e a gravidade de Saturno é totalmente diferente do da Terra. Tá, isso é verdade. A gravidade de Saturno, a massa de Saturno, né, são diferentes do da Terra.
Mas ele está perguntando a força um em relação ao outro. Tem uma coisa que já estudaram que justifica, porque realmente não é diferente, é igual, são iguais as forças. Eu não estou falando sobre a interação entre dois corpos. Então aqui eu estou tratando de ação e reação. Se eu estou falando de ação e reação, tá? A Terra puxa Saturno com a mesma... É Saturno, né? Com a mesma força que Saturno puxa a Terra. Tá? Nesse caso, a força gravitacional entre eles pouco influencia a trajetória. Apesar de influenciar um pouquinho, não influencia muito assim a trajetória. Mas a questão é, ação e reação sempre têm o mesmo valor. Sempre agem em corpos diferentes, de mesma natureza, no caso, natureza gravitacional, tá? Então, mesmo valor. Então, essa aqui não pode estar correta, porque ele fala que a força é menor. Se alguém perguntar assim, a força que o Sol faz na Terra puxando é maior do que a Terra faz no Sol? Não. A força é igual. A consequência é diferente. Porque a massa da Terra é muito menor, ela sente mais a força, mas a força é igual. Tá? Então, cuidado, ó. Às vezes você vem fazendo a matemática bonitinho, chega aqui num conceitinho bobo da terceira lei de Newton, que é algo que a gente vê bastante no primeiro ano, e esse dá aquela patinada. Bom, a 8. Se considerarmos que a aceleração da gravidade na Terra é igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado, a aceleração da gravidade em Urano será de aproximadamente 8,6 metros por segundo ao quadrado. Bom, vamos ter que calcular. A gente vai fazer de novo essa comparação que eu fiz agora há pouco, tá? Dessa equaçãozinha aqui da força gravitacional, só que agora só do campo gravitacional. O que é o campo gravitacional? É o Gzinho. Tá vendo essa equação aqui, ó? É essa equação que a gente vai usar. Só que ele está falando na superfície, né? Tá, ele não está citando, mas quando ele está falando 9,8, a gente vai considerar que está na superfície da Terra. Então, esse H, ele é zero. Então, eu vou pegar esta equação e vou aplicar para os dois casos. Vou montar para a Terra, vou usar de parâmetro para usar com Urano. Tá bom? Então, vou apagar aqui. Se alguém precisar aqui, me avisa que eu dou um desfazer aqui e volta tudo. Vou escrever de novo a equação aqui. Beleza, então vamos lá. Vamos fazer a 8. Então a equação que a gente tinha era essa, né? Constante, a massa do planeta, no caso vou usar a massa da Terra, dividido pelo raio do planeta, que é o raio da Terra ao quadrado. Eu tirei a altura porque o objeto está na superfície. Isso para a Terra vale quanto? 9,8. Então, este valor aqui da constante da aceleração gravitacional para a Terra vale 9,8. Vou fazer o que agora? Vou montar para Urano. A gravidade de Urano é igual a constante, a massa de Urano, dividido pelo raio de Urano ao quadrado. E vou substituir pela comparação com a Terra, que é aqui, ó, 14 e 4. Então, a gravidade de Urano é igual a constante, a massa de Urano é 14 vezes a massa da Terra, dividido pelo raio de Urano, que é 4 vezes o raio da Terra, ao quadrado, tudo, inclusive o 4. A constante G aqui, né? A constante G não, desculpa, a aceleração gravitacional em Urano é igual. Eu vou puxar os números para frente. O 14 eu vou puxar para cá. 4 ao quadrado embaixo é 16. Que é a constante G, a massa da Terra sobre o raio da Terra ao quadrado. Só que isso aqui vale 9,8. Então a gravidade de Urano é igual a 14 sobre 16 vezes 9,8. E aí agora é só fazer a continha. Vou pegar aqui. Dá para dar uma simplificada, mas eu não vou simplificar não. 14 vezes 9,8 dividido por 16 deu 8,57. 8,57 metros por segundo ao quadrado. Ó, dica. Tá fazendo prova, a 8 é correta. Passa, porque é prova, na verdade, tá?
ele fala assim, talvez vai valer próximo de 8. Você fala aproximadamente. Você começou a fazer a divisão, deu 8 o primeiro número, bateu a vírgula, pode parar que vai estar certa a resposta. Tá? Ele não vai colocar 8,1 e 8,9. Ele vai colocar sempre uma aproximação boa. Então, ele vai dar um intervalo ali de segurança. Então, você começou a fazer a divisão, bateu o primeiro número igual, viu que a casa decimal está certa, né? Não vai dar 80, não vai dar 800, não vai dar 0,8, vai dar 8, alguma coisa, você já para a conta, não gasta tempo e marca. Deixa aquela conta ali, sabe? Você está fazendo a prova, pelo menos eu acho que é o jeito mais fácil. Você está fazendo a prova, deu 8, lá bateu a vírgula, marcou a alternativa, circula ela com lápis, com alguma coisa e vai para a próxima. E vai fazendo a prova. Vai fazendo a prova. Acabou a prova, todas as questões que tem circulado, você vai e confere a conta. Vê se vai bater mesmo. Tá? Se der tempo, beleza. Você vai lá e confere. Se não der tempo, pode mandar assim mesmo. Porque se você for fazer todas as contas até o final, pode ser que não dê tempo de fazer a prova, tá? E não é para botar medo em vocês, mas, gente, a prova não é que ela é extensa. É que o aluno, em geral, só vocês pensarem em prova de colégio do presencial, normalmente vocês ficam muito tempo pensando ou tentando, sabe, do nada, baixar um santo ali e resolver a questão. Quando você sabe, você sabe. Quando você não sabe, tem que ficar pensando mesmo. Tá? Mas se você for gastar o tempo que é para pensar, para fazer conta, aí não dá. Mas a 8 está correta. Professor, não sei se está sendo bobo, mas por que a aceleração em Urano é menor, a aceleração da gravidade é menor em Urano, se ele é maior que a Terra? Porque, tecnicamente, corpos com mais massa têm uma maior atração gravitacional, não? Sim, e a pergunta não é boba, ela é uma pergunta boa. Só que tem um porém. Lembra que eu falei que a gravidade a gente conta em relação ao centro do planeta? Que a massa está no centro? Urano tem mais massa, só que Urano é tão maior que a Terra que no final das contas o centro do planeta está tão mais distante do que aqui na Terra a gente está do centro do nosso planeta, que isso acaba influenciando mais do que a massa dele. De um jeito mais bobinho, talvez, mas não sei se chega a ser bobinho o termo. Se você pegasse Urano e a Terra e eles fossem líquidos, dois líquidos diferentes, e colocasse um junto com o outro, Urano boiaria. O planeta Urano é menos denso do que a Terra. Então ele é maior, mas ele tem menos massa concentrada do que a gente tem aqui no planeta. Por isso que a gravidade lá é menor. Tá? Então é esse que é a jogada aqui. E na verdade, se você for pegar os gasosos ali, ó, quanto que tinha dado mesmo de Júpiter? 2,6, né? Aquele fator 2,6? Acho que era isso, né? 2,67. 2,67. Então, vai lá, Júpiter, que é o maior planeta do sistema solar, vai dar 26 metros por segundo ao quadrado. E ele é muito maior do que a Terra, mas é muito maior mesmo. Porque a gente fala assim, pô, o raio é 11 vezes maior, a massa é 318. Pô, 11 vezes é pouquinho o raio. Se você for fazer um cálculo de volume, quer ver, 4 terços... deixa eu fazer a conta aqui, gente, peraí. Vezes π... Peraí, 4 terços de π ao cubo. 11 vezes 11 vezes 11. O volume de Urano... Se eu não fizer a conta errada, se eu não estou viajando aqui, o volume de Júpiter é 1.300 vezes mais ou menos maior que a Terra. Então cabem 1.300 terras, até um pouquinho mais, 1.400 terras dentro de Júpiter. Tá? Já no caso de Urano, 4 vezes 4 vezes 4, cabem 64 terras ali dentro. Tá? Então, se você for pensar nesse sentido, olha, sabe, a diferença do tamanho. Mas a pergunta é boa. Não é só a gravidade que influencia, não é só a massa que influencia a gravidade. É que, segundo o pensamento newtoniano... Peraí que tá passando um caminhão aqui. Segundo o pensamento newtoniano, que a gente sabe hoje com a física moderna, com ela tipo Einstein, com não sei o quê, que não é bem assim, mas massa atrai massa. Então, a justificativa da força gravitacional é a massa. Só que você tem uma distância do objeto que influencia. Tanto é que a Lua é muito maior do que, sei lá, um elefante, mas se o elefante tiver 1 metro de você, a gravidade do elefante influencia muito mais você, e olha que o elefante tem gravidade pequena, muito pequena, do que a Lua, que está muito mais distante. Tá? Então a Lua vai influenciar o quê? Corpos grandes, que tem bastante massa.
Então a Lua influencia a Terra. E na Terra você tem basicamente um corpo só, que tem uma forma não definida, que são os mares, os oceanos. A água tem uma ligação entre elas, né, entre as moléculas. Então você pode pensar que toda a água que está em volta do planeta é uma coisa só, desde que elas estejam ligadas. Quando a Lua está de um lado do planeta, ela puxa mais esse lado que o outro. E aí a maré sobe daquele lado. Tá? Então o lado que a Lua está vai ter a maré alta. O lado que a Lua não está vai ter a maré baixa. Então, não sei se vocês já ouviram falar assim, a Lua influencia a reprodução, crescimento de cabelo. Tem gente que fala umas coisas assim. Eu não sei se na gente ainda tem essa influência, mas é provável que seja um resquício evolutivo. Porque na lua cheia, a maré sobe, os peixes vão procriar, a gente tem mais alimento, outros animais têm mais alimento, a noite é mais clara, os animais saem para caçar. Então, assim, pode ser que a lua influencia, e tem que perguntar ao professor de biologia ou professora, eu não sei quem dá aula para vocês, não conheço ainda, se tem alguma influência. Mas é provável que se tiver um resquício evolutivo. Não faz hoje mais sentido biológico a gente ter influência com a lua, mas seja um resquício, tá? Agora, se é ou não, uma boa pergunta, eu vou dar uma pesquisada, porque agora eu fiquei curioso. Beleza? Espera que minha cadeira tá arregando. É a segunda cadeira já, a outra já morreu. 16. Se não ficou claro, só perguntar de novo, viu? A intensidade da força que Saturno exerce sobre um corpo na sua superfície é 11 vezes maior que a intensidade que a força exerce sobre o corpo na mesma superfície, na sua superfície. Então a gente vai fazer, voltando para a força, esquecemos a gravidade e voltando para a força. Apesar que, se eu fizer com a gravidade, vai dar o valor da força, né? Pensem comigo. Força não é massa vezes gravidade? Peso não é massa vezes gravidade? Está na superfície. Peso, massa vezes gravidade. A massa do planeta não muda. Então o único jeito de você mudar o peso é mudando a gravidade. Então se eu mudar a gravidade de planeta, do planeta que eu estou estudando, eu vou descobrir o novo fator multiplicador do peso. Quantas vezes o peso aumenta ou diminui. Então eu vou usar a mesma equação. Tá? Eu só vou apagar aqui, ó. Vou apagar aqui. Apagar aqui. Eu vi agora que eu vi que estava cortada a unidade. Eu vou apagar aqui que eu não vou precisar do valor agora. Opa, pronto. Beleza. O da Terra nós temos isso. E para Saturno? Bom, para Saturno a gente vai colocar aqui. Gravidade de Saturno é igual a constante, a massa de Saturno, o raio de Saturno ao quadrado. Vou transformar esses raios aqui e as massas em relação à da Terra. Massa de Saturno, 95 vezes a massa da Terra, dividido pelo raio de Saturno, que é 4 vezes o raio da Terra. Não, desculpa, 9 vezes o raio da Terra. Espera aí. 9 vezes o raio da Terra ao quadrado. Então, olha só, a gravidade de Saturno é igual a G, vou puxar 95 para frente, fica mais fácil. 95, que multiplica a constante, a massa da Terra, dividido pelo raio da Terra ao quadrado. 9 ao quadrado, 81. Então, 95 dividido por 81 vai dar 1, alguma coisa, né? Vai dar 1, alguma coisinha. Então, a gravidade de Saturno, vamos só dividir para ver qual é o valor exato. Tá, peraí. Calculadora. 95 dividido por 81. Aqui você já pararia o exercício, né? 1,17. Então a gravidade de Saturno é 17 metros por segundo. 11,7 metros por segundo ao quadrado. É basicamente a gravidade da Terra. Então, pelo menos com gravidade, nós não teríamos problema lá. Essa divisão, então, ela dá 1,17 aproximadamente. E não 11 vezes. Então, a 16 está errada. Tá? Aqui, se você parar um pouquinho para analisar, depois de um tempo, quando você vai treinando bastante, você começa a perceber o que o cara montou o exercício. E não é que é uma pegadinha, mas porque ele tem que montar um exercício que, se a pessoa fizer errado, dê uma alternativa certa. Pensa comigo, o cara faz uma somatória que você faz tudo errado e não tem nada para marcar. O que ele pensou aqui? A pessoa vai esquecer de fazer o quadrado embaixo. Porque se você não fizer o 9 ao quadrado embaixo, fica 95 dividido por 9, que é quase 11. E aí vai dar a resposta.
Então ele vai lá no quadrado para tentar enganar a pessoa que está tentando fazer, tá, a questão. Não é por mal, não é uma pegadinha, oh meu Deus, vou fazer uma pegadinha, mas é um jeito da pessoa que está fazendo errado ter um gabarito para marcar. Então a 16, que era essa aqui, está errada. 32. A força de atração gravitacional exercida pela Terra sobre um objeto em sua superfície é equivalente ao peso? Sim. Quando está na superfície, a força gravitacional é equivalente ao peso, não preciso nem fazer conta nem nada. Tá, eu já parti desse pressuposto para resolver o exercício. Então, tirando o que a gente fez em sala, esse é o tipo de questão que pode aparecer. Tá? Em sala no remoto, né? Professor, eu não vi a aula. Eu vou subir as aulas, gente. Deixa só meu HD. Vamos todo mundo torcer para o HD vir inteiro, senão eu vou ter que gravar tudo de novo. E tem aula lá, hein? Tem nos outros colégios. Então, vamos torcer aí para vir o meu HD certinho. Vou subir as aulas para vocês. Vou tirar o recado que eu deixei lá no ON. E aí você pode assistir de novo a parte da gravitação. Acho que a gente até começou a última apostila, né? Então, temos aqui um exercício de gravitação. Não é o fim do mundo. Você só tem que tomar cuidado e entender o que ele está falando ali. Tá? Se é para você descobrir isso, descobrir aquilo, outro. Tá bom? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Para onde que nós vamos agora? Eu falei para vocês que a gente ia fazer uma outra questão, mas eu vou fazer uma questão diferente aqui. Vou fazer uma questão que associa vetor com força, que é a questão 6. A questão seguinte. Tá? E aí a gente já dá uma revisãozinha básica e rápida de vetores, aquele assunto que todos os alunos adoram. Né? Vetor e gráfico são coisas que os alunos adoram. Então eu vou tirar aqui, tá, gente? Se alguém quiser que volte, esse tá para voltar. Vou deixar aqui enquanto eu pego o exercício. A questão 6. Tuf. Aqui. Federal de Mato Grosso do Sul. Tá? Ela fala o seguinte: você olha para essa questão, você vê um ângulo, só letra e fala: não. Não dá para fazer, não vou pular, vou deixar para depois. É uma das questões mais fáceis dessa lista. Um corpo de massa m se desloca ao longo de um plano horizontal durante o intervalo de tempo t, o intervalo de tempo ΔT. Considere α como o ângulo entre as direções dos vetores velocidade e força de módulo constante, conforme indicado na figura. Assinale as proposições corretas a respeito do tipo de movimento. Antes ou das alternativas, tá? Como a gente está numa revisão. O que eu tenho que pensar? A força é a responsável por alterar o movimento, certo? Então a força está inclinada ali. A gente não gosta de coisa inclinada. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer a decomposição dessa força. Não vou nem precisar calcular nada. Tá? Eu tenho uma linha imaginária, pontilhadinha, que é onde a velocidade está. Tá? Então aqui ó, tem uma linha pontilhadinha, que é onde a minha velocidade está. E eu tenho a força F inclinada, um ângulo alfa. F inclinado aqui, um ângulo alfa. Eu posso fazer o quê? Eu posso decompor essa força F em duas componentes. Tá? Que componentes essas? Fx e Fy. Então eu tenho uma componente deitadinha aqui, que é Fx. E uma componente em pezinha, que é Fy, que eu não preciso calcular nada. Tá? Só fazer decomposição, e também dá para fazer de cabeça esse exercício, tá? Mas eu tô... Agora é o seguinte, ou eu uso a força F, que é real, que existe, ou eu uso as componentes que não existem, mas me ajudam a resolver o problema. Eu vou usar as componentes, não foi à toa que eu fiz a decomposição. Então eu tenho uma massa M, eu tenho uma força Fy para cima, uma força Fx para a direita, tá? Que foi o que eu fiz a decomposição ali. E eu tenho a velocidade dessa massa. A velocidade aqui, gente, também é um vetor, mas é um outro tipo de vetor. A gente está falando de velocidade. Então, vou fazer até de branco aqui. Aumentar um pouquinho essa bolinha. Ué, o que apitou aqui para mim? Poxa. Pode perguntar, jovem. Foi sem querer que você levantou a mão?
Apareceu um barulhinho aqui. Então, ó, a velocidade está para cá. Sem querer? Então, não tinha esse negócio, né? Bom, eu só dou aula essa semana só na quinta-feira que eu usei o Meet, mas não tinha esse treco antes, não. Estão copiando o que tem no Zoom. Apesar que eu ainda prefiro o Google. Bom, o que nós temos aqui? Pensem comigo. Que essa força F é alguém puxando. O que Fx está fazendo com a velocidade? Fx está aumentando, está diminuindo, não está influenciando? O que está fazendo Fx com a velocidade? Está aumentando, né? Fx está aumentando a velocidade, está puxando a favor do movimento. Então, pela configuração que está desenhada, você tem uma variação da velocidade maior que zero. Ou seja, a velocidade aumenta. Responsável por isso é Fx. Tá? E esse Fy? Fy é a força que está puxando perpendicular. O objeto está indo para um lado e tem alguma coisa puxando perpendicular. Isso significa que você vai ter um movimento circular uniforme. Tá? Pelo menos seria uniforme se você não tivesse Fx. Um movimento circular. Fy está fazendo o papel de força centrípeta. Aquela que puxa para o centro. Centrípeta. E se é centrípeta, significa que pelo menos o movimento parece ser circular. Ele pode ser um pouco uma circunferência que não tenha raio constante, mas ele pode ir abrindo assim, sabe? Mas ele está girando do jeito que está no enunciado. Agora vamos ver o que as alternativas falam. 1. Retilíneo e uniforme se alfa e F forem nulos e V não nulo. Então, retilíneo e uniforme. Se não houver alfa, se não tiver ângulo e não tiver força. Bom, se não tiver ângulo e não tiver força, eu estou justamente na situação de inércia, né? Onde a força resultante é zero e aí a velocidade é constante. Velocidade vetorial. Ele fala que a velocidade não é nula. Então o corpo não pode estar parado, ele só pode estar em movimento e retilíneo uniforme. São os dois casos de inércia. Então a primeira é verdadeira. Essa está certa. 2. Retilíneo e uniforme se alfa for nulo, não tiver ângulo, V e F não nulos. Então olha só, eu tenho uma força e eu tenho a velocidade. Se eu tenho força agindo no objeto, ele não está em estado de inércia. O estado de inércia engloba duas situações. Repouso, que não pode ser, porque ele fala que a velocidade existe, e movimento retilíneo uniforme. Então a 2 está errada porque ele fala que a força existe. Não importa o ângulo aí. A força existe. Alguma coisa está acontecendo. Pode estar ganhando velocidade, pode estar fazendo uma curva, não sei. Mas não é estado de inércia. Então a 2 está errada. Deixa eu marcar um aqui. 4. Retilíneo uniformemente variado se A for nulo e V e F não nulos. O que é a situação do uniformemente variado? Uniformemente variado significa que alguma coisa está mudando de maneira constante. Nesse caso, a gente fala que a aceleração é constante. A aceleração é a variação da velocidade. Então, a velocidade está mudando de maneira constante. Aceleração ΔV por ΔT, que vocês viram. Vamos ver se isso é verdade. Se alfa for nulo, se o ângulo alfa não existir, tá? Esse vetor F ele não fica aqui inclinado, ele fica deitado, né? Ou seja, eu tenho uma situação, que seria essa situação de baixo, em que eu só tenho uma força empurrando para frente. Para esta situação específica, a força está ajudando o movimento, está alterando a velocidade dele e não tem nada que faça ele fazer uma curva. A força só está, ou nesse caso, aumentando a velocidade ou diminuindo. Ela só está mudando o valor da velocidade, não a trajetória. Então, sim, essa aqui é verdadeira. Circular uniforme se alfa for 60 e V e F não nulos. Ó, esse alfa pode valer 60, não pode? É uma possibilidade. Se esse alfa, por exemplo, valer 60, eu vou ter duas componentes do mesmo jeito. Talvez de tamanhos diferentes, mas vou ter duas componentes. Uma componente faz o quê? Aumenta a velocidade. E a outra, centrípeta. Né? Puxa para o centro, então ele faz um movimento circular.
Ele fala que o movimento é circular, beleza, e uniforme. Não é uniforme. A velocidade não é constante. Tá, esse uniformemente variado em relação à velocidade. Ela não é constante, porque tem uma força aumentando essa dimensão da velocidade. 16. Circular uniforme se alfa for 90 e a velocidade e a força existirem. Se alfa for 90, essa força que está inclinada aqui, ela não está inclinada, ela fica aqui em cima, né? Em pezinha. Então, olhando o desenho de baixo, é como se fosse isso aqui, ó. Como se eu só tivesse Fy. E o que Fy faz? Olha aqui embaixo. Ele faz um movimento circular. Existe alguma força puxando esse objeto para frente? Para trás? Não. Então, eu não tenho variação da velocidade mesmo, do valor da velocidade. Eu tenho só a mudança de trajetória. Então, deixa eu só voltar aqui para não ficar tudo picado. Então, a 16 está correta. Para eu ter um aumento da velocidade e uma diminuição, eu tenho que ter uma força ou ajudando ou atrapalhando a velocidade, que não é o caso F tem o valor de 90. 32. Retilíneo e uniformemente variado. Se A e F forem nulos e V não for nula. Então não tem aceleração e não tem força. Não tem alfa, desculpa, não tem ângulo e não tem força. Se não tem força, qual que é a condição? O que acontece? Estado de inércia. Estado de inércia é repouso, o movimento retilíneo uniforme. Ele fala que o movimento é retilíneo uniformemente variado, ou seja, que a velocidade está aumentando. Isso não é verdade. A velocidade tem que ser, então, constante. Então, na verdade, se você olhar aqui, ó, a alternativa 1 exclui a alternativa 32 e vice-versa. Então você não pode marcar as duas. Não faz sentido vocês marcarem as duas, porque elas falam basicamente a mesma coisa. Tá? É uma situação parecida, né? Só que você tem respostas totalmente diferentes. Então, ou uma ou outra estaria certa. Claro que no caso aqui a situação é 1. Então a somatória daria 21, né? Que é 16, 4 e 1. Tá? Deixa eu só ver se o gabarito bate, porque o gabarito dessa coisa que eu peguei é 21. Tá meio doido esses gabaritos. Tá? Bom, deixa eu ver uma coisinha aqui. Eu vou fazer uma questão do último assunto que a gente viu na aula. Tá? Antes de gravitação, a gente estava vendo colisões. Então vamos pegar uma questãozinha de colisão e aí já dar uma revisadinha sobre colisões também. Já serve para relembrar ali. Tá bom? Pessoal, tá tudo sossegado? Por que a 16 está correta? Tá, vou voltar na 16 aqui então. Eu vou desenhar só ela, tá? Deixa eu só olhar aqui. Circular uniforme se alfa for 90, V e F não nulos. Então vou apagar, vou deixar esse aqui. Ó, se alfa for 90, significa que essa componente não existe e essa força F está onde? Ela está para cima, né? Deixa eu apagar esse negócio aqui. Então ela está formando o ângulo de 90, ela tem que estar aqui, ó, quer ver? Aqui estaria F. Então F estaria aqui. Esse ângulo é 90. O que está acontecendo aqui? Para a velocidade aumentar de valor ou diminuir de valor, eu preciso de alguma força que esteja. Aqui. Alguma força que esteja ou apontando para cá ou apontando para cá. Para alterar o valor da velocidade. Porque a velocidade está indo para um lado, né, mostra que o corpo está indo para um lado, e aí você precisa puxar para o lado contrário ou a favor desse movimento para ganhar velocidade. O que não é o caso. Eu não tenho nenhuma força apontando para a direita ou para a esquerda no meu desenho aqui. Então eu sei que o valor da velocidade não muda. Ó, o que o Fx fazia, que era alterar o valor da velocidade, não ocorre. Agora, e essa força centrípeta que aponta para o centro? Que aí virou esse caso, né? Vamos chamar centro do quê? Pensem comigo. A bolinha quer ir para frente. A força puxa ela para cima. Então eu vou fazer quebradinho aqui, depois eu espero que vocês entendam o que eu quero dizer. A tendência da bolinha era ir para frente, só que a força puxa ela para o centro. E ela quer ir para frente, e aí puxa para o centro. E isso vai fazendo esse movimento aqui, certo?
Só que você está vendo que eu estou fazendo isso de separadamente? A vontade da bolinha indo para frente e a força puxando ela para cima. Tá? Se você for exagerando, tipo fazendo em espaços cada vez menores, deixa eu pegar uma outra cor aqui. Por exemplo, assim, ó. Tá? Porque o tempo ele não tem esses saltos, né? E aí você vai fazendo isso várias e várias vezes. Em algum momento você vai chegar nesse tipo de trajetória, ó. Tá? Meu desenho ficou horrível, mas essa é a ideia. Então, essa trajetória forma um movimento circular. É como se fosse alguém girando uma pedra. Tá? Então, preso num cabo, está girando a pedra. A única, tirando a gravidade ali, mas vamos esquecer a gravidade por enquanto, porque aqui não tem força para baixo. Está girando a pedra num lugar que não tem gravidade, tá? Num espaço. E a única força que age na pedra é a força do fio, que puxa para o centro da trajetória, né? Que é uma circunferência, a trajetória, e o fio é o raio dessa trajetória. E a velocidade que é o objeto quer ir para frente. Se eu soltar a corda, o objeto sai em linha reta, estado de inércia. Mas ele não está em linha reta, por quê? Porque tem uma força perpendicular puxando. Tá? Esse é o caso do globo da morte, por exemplo. Quando a pessoa está no ponto mais baixo do globo da morte, você tem várias forças agindo, né? Peso, normal. Só que esta combinação dá uma força para cima, a combinação de peso e normal, e faz com que a pessoa suba para continuar esse movimento circular. Então, forças perpendiculares à velocidade. Se aparecer a força formando um ângulo de 90 graus com a velocidade, você sabe que pelo menos o movimento é circular. Se é uniforme ou não, vai depender do quê? Se tem uma outra componente de força, se tem uma outra força que ajuda a velocidade ou atrapalha, porque esse F nem ajuda nem atrapalha, ele só puxa para cima, né? Então o objeto vai puxando para cima. Talvez pensar na queda fique mais fácil, viu? Quer ver? Eu vou voltar aqui, vou colocar um espaço maior aqui, ó. Imagina que eu tenho um planeta. Deixa eu fazer um planeta aqui. Já tá falando de gravitação mesmo? Aqui, ó. E eu jogo uma pedrinha para frente. A força gravitacional está para baixo, né? Tá apontando para o centro do planeta. O ângulo é 90. A tendência desse objeto seria em linha reta, se não tivesse força nenhuma. E sair aqui e fugir do planeta. Só que tem algo puxando ele para o centro. Então, quando ele vai um pouquinho para frente, tá? Enquanto ele vai, igual eu fiz aquele desenho ali. Quando ele vai, deixa eu pegar uma cor mais estranha aqui. Quando ele vai um pouquinho para frente, a força vem e puxa ele para baixo. E aí ele fica, peraí, que eu exagerei aqui. Ele vem um pouquinho para frente, a força puxa ele um pouquinho para baixo. E aí ele vem para esse ponto. Só que quando ele vem para esse ponto, tá? Ele está tentando ir para frente, para cá. E a força gravitacional aponta para o centro do planeta. Olha o que acontece. Força gravitacional. Se você for fazendo isso várias e várias vezes, você percebe que isso aqui é um movimento circular, ó. É que eu estou fazendo na mão aqui, né, gente? O ideal seria fazer com proporção, tudo, ó. Então, quando a força é perpendicular, você faz com que o objeto tenha uma trajetória curvilínea. Ele não está indo em linha reta, ele não está fazendo essas quedinhas, ele está fazendo assim, ó. Aí até que ficou dá para entender o desenho. Tá? Melhorou um pouco, Camilo? Beleza. Tá, mas é meio contra-intuitivo mesmo. Você pensar que algo puxa pro centro e vira uma curva. É meio... Ah, tá. Esse é um recado aqui da outra reunião. Já vimos que não vamos trocar o link, né? Vocês já perceberam isso? Peraí, deixa eu só ver um negócio, gente, que eu me perdi nos horários aqui. Essa aula vai até que horas mesmo? Essa segunda aula? 10 e 10. 10 e? 10. Tá, que o som tá bem baixinho aqui. Beleza, então. Vamos fazer a outra de gravitação. Cadê? Eu prefiro, talvez pro ano que vem, quando vocês forem segundo, eu vou pedir para separar minhas aulas. Eu prefiro aula separada do que aula junta. Aula junta a gente trabalha muito mais coisa, mas... Tá, vamos fazer aqui. Vou fazer a 20. Tá, a 20 é sobre colisão.
que a gente já viu também, estava no finalzinho da apostila 3, foi o último assunto antes da gente voltar para a gravitação, né? E antes da gente entrar na apostila nova. Então, olha só, questão 20. Provavelmente ano que vem, fica aí uma informação para vocês que vocês não devem saber ainda. Não sei se o Moisés comentou. A gente combinou para o ano que vem dividir frente em todas as turmas. Então, ano que vem, vocês não vão ter um professor de física só, vão ter 2. E aí dá uma... o Moisés comentou, vocês são o primeiro ano, vocês têm ela com o Moisés? Achei que vocês eram o segundo. A gente vai dividir frente. Então, enjoa um pouco menos a cara dos professores, né? Então, a gente vai fazer uma divisãozinha da apostila ali para o ano que vem. Fica aí, ó, uma informação quente para vocês. Questão 20. Agora da UEM, 2013, de julho, vestibular do meio do ano. Assinale o que for correto. Tá? Aí ele fala das colisões. Vamos lembrar dos tipos de colisão? Tá, colisão a gente está trabalhando com quais conceitos físicos? A gente está trabalhando com impulso, quantidade de movimento. Pessoal, eu vou ter que reiniciar meu programinha aqui, pera um pouquinho. Eu estou usando o mesmo arquivo para escrever desde o começo da pandemia. E aí agora fica muito tempo aberto. E olha que meu computador é bom, hein? Ele dá um chumps aqui, ele dá um ruim. Então, vixe Maria, deixa eu melhorar isso aqui. Então eu só vou reiniciar, vai ficar um branco aqui na cara de vocês um pouquinho, que aí ele destrava. Fica melhor para escrever. Então, pera aí. Então, a gente estava usando quantidade de movimento e impulso. Né? São duas grandezas, uma relacionada à outra. E a quantidade de movimento se conserva, igual a energia se conservava, né? Nos casos dos sistemas conservativos e dissipativos. Tá abrindo de novo. Nossa senhora. Beleza. E para essa situação, né, aqui das colisões, a gente prefere usar essas grandezas porque a gente consegue trabalhar com mais facilidade a colisão do que usando energia. Apesar que a gente vai citar energia aqui. Agora foi bom. Então, bora. Oh, meu Deus, peraí, gente, que tá difícil fazer um risco reto aqui. Bom. Então, como que a gente calculava? Quantidade de movimento ou momento, né, era massa vezes velocidade. E impulso é a força vezes o tempo. Essas duas grandezas se relacionam pelo teorema do impulso. Teorema do impulso, que é qual? Que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Igual o trabalho é a variação da energia cinética, da energia mecânica, a gente tem esse teorema aqui. Isso a gente trabalhava para calcular as velocidades antes e depois da colisão. Vocês estão vendo que tem número nenhum ali, né? No exercício. Por quê? Porque aqui ele vai tratar das classificações das colisões. Quando os corpos colidem, e eu tenho minha bolinha já separada aqui hoje para isso, deixa eu só achar ela aqui. Aqui, que eu peguei de um aluno que estava na sala de aula, essas bolinhas aqui, que pula, certo? O que essa bolinha tem? Ela tem um alto coeficiente de restituição. Ou seja, quando um objeto bate numa superfície, seja ela rígida ou não, ele deforma. Quem já viu aquelas câmeras lentas da pessoa tomando um soco ou levando um tapa na cara, sabe que a cara toda deforma, fica toda, sabe, toda... Afinal de contas, tirando aqui na região do queixo, eu acho, e do lado aqui perto da orelha, e a parte de cima da cabeça, a gente tem bastante tecido, bastante carne, bastante tecido mole separando o nosso osso, né? Então tudo a bochecha, isso aqui é tudo sobressalente, né? Não tá grudado. Então quando você toma um tapa, tudo que é mais molenga, ele vai deformar mais do que o que é mais rígido, os ossos no caso. Então quando um objeto bate em outro, ele vai deformar, então ele vai... Vou tentar pegar aqui com a mão, vou tentar fazer com a mão aqui mesmo, peraí. Ele vai deformar, quando ele colide, ó, ele vai ficar menorzinho, e aí ele vai voltar para o estado inicial. Nesse deformou e voltou, ele vai restituir a forma original. Se ele for restituir 100%, o que não acontece, ele volta para a altura que ele estava antes. E você sabe que se você soltar um objeto, esse objeto que cai, ele nunca vai voltar na sua mão. Se você soltar o objeto, tá? Então, para você bater bola, basquete, handball, você tem que empurrar a bola para o chão, você tem que já dar energia para ela
para ela bater no chão, perder uma parte da energia e voltar pelo menos para o mesmo nível. Tá? Então, esse coeficiente de restituição, a gente pode calcular ele, né? E tem 3 tipos de valores. O valor 1 entre 0 e 1 e 0. Na colisão em que o coeficiente de restituição é 1, 100%, né, você tem a perfeitamente elástica. Ou seja, seria uma colisão em que o objeto voltaria para a altura dele. No mundo real, essa colisão basicamente não acontece. Quando é que a gente aproxima com uma boa precisão para isso aqui acontecendo? Quando a gente fala de átomos colidindo. Por exemplo, moléculas de gás, átomos de um gás colidindo. Aí faz sentido trabalhar com isso. Por quê? Porque não tem atrito. Né? O que gera, pensa comigo, o que gera atrito é a superfície, é uma matéria. Se você está colocando o objeto que é menor componente da matéria, ele não tem como sofrer atrito. Não é? Então, aí funciona bem. No resto, no mundo macroscópico que a gente vive, isso não faz sentido. Entre 0 e 1, parcialmente elástica. Nesta parcialmente elástica, você tem uma dissipação de energia, tá? Mas não é a máxima dissipação de energia. Os corpos restituem, certo? Mas não se restituem 100%. Seria, por exemplo, você... deixa eu pensar. Tem uma cama elástica parada, você pula na cama elástica, mas não fica impulsionando, sabe? Só pula e cai. Como se fosse um saco de areia. Joga um saco de areia na cama elástica. Ele vai dar umas quicadas e vai parar. Porque cada vez que ele bate na cama elástica restitui, ele restitui e vai perdendo energia. Uma hora essa energia se dissipa. E o 0 é a inelástica. O que acontece com a colisão inelástica? Não há restituição. Ou se há, você não consegue perceber. Quais são esses casos? Quando depois da colisão você tem um repouso, os objetos batem e param, tá? Então, deixa eu pensar. Você pega 2 bolinhas de sinuca, de bilhar, e joga devagarzinho, uma na direção da outra. Se elas estiverem exatamente na mesma direção, sem inclinação nenhuma, elas vão bater e vão fazer tuc e vão parar. Vão talvez rolar um pouquinho para trás, mas vão parar ali depois daquela colisão. Esse seria um caso. E o outro é quando os corpos permanecem unidos. E esse é o mais comum. Por quê? Tem colisão que acontece que os corpos acabam ficando unidos. Por exemplo, você vai atravessar em Apucarana, tem o trilho do trem. Você vai atravessar o trilho do trem, tá sonhando de carro, não sei o que, o trem te leva embora. Você está preso ao trem agora. Você e o trem são um outro corpo. Tá? O seu carro deformou. Você estava de carro, né? Seu carro deformou e ele não vai deformar e voltar à forma original. Então ele fica deformado e fica preso a outro objeto. Então, essas são as classificações das colisões. E aí ele vai perguntar sobre cada uma. Vamos ver. 1. Em uma colisão perfeitamente inelástica, ele adicionou perfeitamente na frente. Ele pode fazer isso, tá? Mas o importante é o termo, inelástica. Entre 2 corpos, esses permanecem juntos, entre aspas, após a colisão, e não ocorre diminuição da energia cinética. Olha aí, ó. Tava tudo indo bem, né? Realmente, os corpos permanecem juntos, é inelástica, só que ocorre a diminuição de energia. Você tem a dissipação de energia, tá? Então essa aqui é falsa. Só por isso aqui, ó. Opa, só por isso aqui, ó. Não. Tá? Então, tá errado. Quem acompanha a Fórmula 1, acompanha corridas em geral, principalmente essas corridas de ponta. Eu falo muito da Fórmula 1, gente, que é a maior coisa de tecnologia que você pode ter em corrida associada. Quando um carro de Fórmula 1 bate, ele se despedaça em 300 mil pedaços. Tá? Menos onde o piloto tá, pelo menos é o que se espera. Por quê? O carro nosso também. Você pegar um carro antigo, você pegar um Fusca, você pegar uma Brasília, você pegar um Cadillac, que esse carro então, um Landau, sabe? Uns carros antigos, acho que você nem sabe o que é Landau. É uns carros antigão, que as F1000 velho, que as Bandeirantes, você sabe o que é, pô. Que é a caminhonetinha da Toyota antiga, normalmente é meio verde, meio esverdeada, meio azul, né? Se aquele negócio bate, aquilo é duro que é o cão. Tá? A energia da pancada, claro, vai deformar, vai amassar um pouco de lataria, mas ela não vai arrebentar o carro inteiro. Ela vai para onde essa energia? Vai continuar no sistema. E aí você que está ali dentro solto, igual um tonto, ou com um cinto para piorar ainda, né? Os carros antigamente só tinham um cinto de baixo.
O cinto de 2 pontas, não tinha o cinto do tórax, né? Que forma os 3 pontos. Ah, filho, vai tudo para você essa energia. Aí vira carne moída, tá? Agora, se você pegar um carro moderno, não importa, pode ser um Onix, tá? Não precisa ser um carro, meu Deus, uma Ferrari. E esse carro bate, ele não é feito de plástico em algumas partes à toa. Se você pegar um carro e desmontar o para-choque, tem espuma dentro do para-choque. Não naquela parte que você tira de plástico, tem uma viga ali para dar rigidez, né? E tem uma região ali de espuma, de um material que é para absorver. Por quê? Enquanto a lataria está deformando, quer dizer que a energia está sendo colocada ali para deformar. E essa energia não vai para você. Então o ideal é que essa pancada deforme o carro inteiro, esse despedaço inteiro. Menos a parte que a pessoa está dentro do carro. Que no caso do carro de Fórmula 1 que eles chamam de não é cockpit. Oi? Habitáculo. Não entendi, Job, tá cortando. É habitáculo, não é? Isso, acho que é habitáculo, mas tem um nome, outro, mas eles usam o habitáculo ali do carro, eu sei que é habitáculo mesmo, que é onde você tá. Então, tem o que eles chamam de reflexo, né? Deformação reflexa. Você tá andando de carro, alguém vem e bate na traseira da sua lanterna esquerda. O seu lado direito deforma do carro. O carro inteiro deforma junto. Tá? Isso é um carro que é monobloco. O que é um monobloco? Fica aí uma curiosidade para vocês. O monobloco, o carro não tem uma estrutura base. Todas as peças encaixadas formam um bloco que forma a estrutura do carro. O contrário disso é o chassi. Carro com longarina. Com longarina não, com... É que chassi mesmo? Acho que é chassi. Todo carro tem um chassi. Oi? É chassi, né? É chassi, né? Todo carro tem um chassi. Um número de chassi que a gente fala. Ficou o número de chassi porque antigamente era gravado no chassi, todo carro tinha chassi. O chassi são 2 vigas que guiam o carro. Isso é normal em caminhonete, você consegue perceber isso mais facilmente do que em carro. Mas os carros antigos também tinham. Essas 2 vigas e as coisas são presas na viga. Então a estrutura do carro é essa viga. Essas 2 vigas ali. Tá? Em alguns casos você ainda tem um resquício dessas vigas, que são as longarinas, que ficam na frente e atrás para limitar ali o capô, essas coisas. Então, quando batia, o que estava em volta não era feito para deformar, só as longarinas para absorver. Então, era um regaço. Tá? Então, se vocês procurarem depois aí, eu acho que não sei se eu mostrei para vocês na aula, procura Crash Test Old New. Vocês vão ver a comparação de carros antigos e carros novos colidindo. É assim, chega a ser assustador pensar que alguém viajava naquilo lá e sem cinto, né? Era uma outra época. Bom, 2. Em uma colisão perfeitamente inelástica, é o último caso, o momento linear, quantidade de movimento, não apresenta alteração. Lembre-se, a gente usa a quantidade de movimento para trabalhar justamente porque ela se conserva, tá? Então essa é verdadeira. Essa relação de conservar ou não das colisões é em relação à energia. A quantidade de movimento vai se conservar. O que talvez faça ela não conservar, mas que não é o caso aqui, é se alguma força externa age no problema. Mas aqui a gente não citou força externa, então a quantidade de movimento se conserva. O que vai conservar mais ou menos é a energia. Tá? 4. A energia cinética e o momento linear, quantidade de movimento, possuem as mesmas unidades. Gente, essa aqui, eu sei que talvez seja a mais difícil delas, depois que você lembra do conteúdo. Porque lembrar a unidade é o que os alunos menos fazem. Tá? Quantidade de movimento, ela tem 2 unidades. Ela pode ser Newton vezes segundo, né, porque é força vezes tempo, ou quilograma metros por segundo, tá? Que é massa vezes velocidade. A energia é Joule. Tá? Joule é força vezes distância, não é? Então força é Newton e distância é metro. Newton vezes metro. Existe uma diferença aqui, só no nome. E outra, pensem comigo, a não ser coisas que você pode relacionar, por exemplo, energia e trabalho, que você sabe que se relaciona diretamente, impulso e quantidade de movimento, se tem nome diferente, é unidade diferente, são grandezas diferentes. Não faz sentido, né, de ter a mesma, grandezas totalmente distintas com a mesma unidade. A única exceção é esse tal desse Newton por metro ali do Joule da energia, mas não é nem com a quantidade de movimento. É com um torque, que é o efeito de rotação, que também tem associado a carro, motor, essas coisas, que também é Newton metro, tá? Mas é o único caso que vocês vão encontrar na vida, mas vocês nem viram esse assunto ainda e não é conteúdo de paz de PSS, é conteúdo para o ano que vem. Então, essa aqui é a mais complicada, mas se você parar para pensar que são nomes diferentes, não pode ser a mesma unidade, né?
8. Em um acidente, colisão automobilístico, sempre temos uma colisão elástica. Olha o que eu falei. Colisão elástica, você tem a conservação 100% de energia, não tem deformação. Ou se tem, o corpo restitui. É isso que acontece numa colisão de automóveis? Claro que não, né? Os carros batem e ficam lá. Você leva no funileiro, ou você bata no funileiro, depois ele vai arrumar seu carro. Então... E a 16. Tanto antes quanto após a colisão elástica entre dois corpos, o momento linear total, quantidade de movimento, apresenta a mesma direção e o mesmo sentido. O que ele está falando aqui? Primeiro ponto, ele falou de quantidade de movimento total. Então ele está falando do sistema. Como que a gente faz a conservação mesmo? Se eu estou pensando na energia, eu vou pensar na conservação de energia do sistema. Se eu estou pensando na quantidade de movimento conservada no sistema. Então, o total, sim. Impulso e quantidade de movimento são grandezas vetoriais, têm direção. Quando você dá um impulso em alguém, você impulsiona alguém para algum lugar. Tá? Eu estava na beira do penhasco, eu falei, empurrei ele para frente, eu impulso ele para frente. Ele vai lá para baixo. Tá? Então, você tem uma direção e um sentido. Então, tudo se conserva. Quando a grandeza é vetorial e se conserva módulo, direção e sentido. Tá? Então, essa aqui, ela é verdadeira. Tá? Por quê? Porque a gente está falando da colisão elástica. Aí a energia vai se conservar também, né? Ele fala da energia aqui? Não, nem fala da energia. Só fala do momento linear total. Na verdade, qualquer colisão, o momento linear total vai ser conservado. Tanto que a gente fez exercícios, né, de pessoas se empurrando, canhão atirando. Foi até uma das questões de simulado. O canhão atirava, aí ele recuava e a bala ia para o outro lado. A quantidade de movimento antes era igual a quantidade de movimento depois. Tinha que estabelecer uma referencial. Então, sim, essa aqui é verdadeira. Tá bom? Eu acho que se a gente não fez... Essa aqui a gente sei que a gente não fez, mas a gente fez coisas parecidas durante o ano normal, aí, as aulas normais. Tá? Pessoal, alguém quer perguntar alguma coisa? Como tá a situação aí? Querem tirar alguma dúvida aqui, uma dúvida lá? Como que tá aí? Tá de boa? Tudo certo, tá suave. Beleza. Mais alguém aí quer tá sossegado? Então, ó, pessoal, faltam 5 ou 6 minutinhos. Eu vou falar para vocês só o seguinte, então. Como não vai dar para começar algo para terminar, tem uma questão que não é para vocês fazerem agora, gente. Agora dá 10 e pouco, é hora de descansar, né? Ou para vocês, é hora de ficar matando tempo até 2 horas da manhã quando vocês vão acabar dormindo. Tem a questão seguinte, deixa eu ver, a questão 21. Ela também fala de colisão, tá? Só que ela fala de colisão e ela mistura um pouquinho de conta. Ela tem colisão e um pouquinho de conta. É uma questão da UEM mesmo, deixa eu ver. Da UEPG, tá? Não é do PAS do PSS, mas da UEPG. Tentem fazer essa questão, tá? Mas tentem assim. Deixa passar um tempo. Se quiser fazer agora, também pode fazer agora. Aí um dia você pega, tô de bobeira, vou comer uma pizza. Aí pega a pizza, come um pedacinho de pizza, faz um pouquinho de exercício. Pizza, um exercício, toma coquinha, pá, exercício. E vê o que acontece. Tá? Porque aquela questão ali ela é mais difícil do que essa para vocês irem medir na febre. Pô, professor, não consegui fazer nada na questão. Não se preocupa. Tá? Porque a gente vai fazer a questão. Mas tentem fazer ela para vocês verem como que quando você está sozinho ali tentando resolver é um pouquinho mais complicado. Tá bom? E aí eu acho que semana que vem a gente tem aula de novo. Não, na outra semana, né? Então na primeira semana de dezembro a gente tem aula. Acho que depois é quase que seguido. Não são 2 aulas seguidas. Tem dia que é uma só, tem dia que são 2. Tem dia que sai nos 2 dias, mas aí a gente vai completando, tá bom? Pessoal, 6 minutinhos, tá bom? Vou liberar vocês um pouquinho mais cedo, pra vocês poderem ficar de boa aí. Qualquer coisa, vocês me procurem aí, acho que vocês sabem como me achar, tem o grupo lá do Telegram. E daqui a pouco deve chegar meu HD, vamos ver se eu consigo subir essas aulas pra vocês. A aula pra vocês que ficou faltando, tá bom? Boa noite aí pra vocês, bom descanso. Ânimo, gente, que tá acabando o ano, as férias estão chegando. Né? Bom fim de semana aí também, joia pra vocês. Juiz, não sai de casa, fique em casa, pelo amor de Deus, gente. Eu quero que acabe logo essa pandemia. Fique em casa e deixe pra sair ano que vem. Aí já sai todo mundo louco, lambendo meio fio. Aí é loucura. Tá, mas por enquanto fica complicado. Certo? Então, gente, tchau, tchau. Até mais. Boa noite. Tchau, professor. Parou.